Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Você que está estudando e precisa, aprender o crime de corrupção, o que é corrupção passiva, corrupção ativa, é o tema de hoje, neste vídeo rápido, que nós vamos falar aquilo que é mais importante dentro desse tipo penal e, lógico, serve tanto para você que está aí estudando para o concurso público, e precisa ficar atento aos detalhes. Show? Então, olha, antes da gente iniciar, eu sou o Volney Suez, sou professor para concursos públicos há mais de 5 anos e nós estamos trabalhando aí as matérias de direito penal, processo penal militar e legislação especial também, tá? E eu quero que você deixe aqui nos comentários também outro assunto que você tem dúvida, um outro tema que você gostaria que eu tratasse aqui. Vai ser um prazer estar trazendo dicas aqui para você. Não esqueça de conferir aqui no canal os outros vídeos, outras dicas que eu já gravei. Tem live aqui, vídeos só de questões para você que quer praticar, não é não? Então eu convido você aí a se inscrever no canal. Show? Vai aparecer na sua tela aí, nós vamos iniciar com a corrupção passiva, tá? E eu vou falar também da corrupção ativa. Então fica muito ligado para você não vacilar aqui, não perder nenhum ponto. Então vamos lá. Olha só, eu queria que você entendesse o seguinte: no Brasil nós não temos, o crime de suborno. Às vezes você vai pegar assim, mas o que é o suborno, né? Existe o crime de suborno? Nós vemos muito isso. O vídeo ali, o policial, ele foi subornado, o policial, ele recebeu um suborno, né? Então é um crime de suborno. Não. Alguns países, eles têm sim um crime denominado de suborno, que seria corrupção nossa aqui no Brasil. No Brasil, nós temos o crime de corrupção. E a corrupção, ela vai se dividir em corrupção passiva e ativa. O que seria o suborno, então? O suborno, ele seria o objeto do crime de corrupção. Como assim, Volney? Olha só, nós temos aqui, por exemplo, na corrupção passiva e tanto na corrupção ativa, que é o artigo 333, vantagem indevida, tá vendo? Olha, a vantagem indevida, ela seria aí o suborno. Então, a vantagem, que é o objeto, né? Então, ela é aí o suborno. Isso que vai significar, ok? Então, quando nós falamos aí de suborno, nós estamos referindo ao objeto do tipo penal aqui da corrupção passiva como ativa. Vale lembrar que ambos são crimes contra a administração pública. Mas qual a diferença? A diferença é que a corrupção ativa, ela é praticada por particular, enquanto a corrupção passiva é praticada por funcionário público. Nós estamos falando de um crime próprio, um crime funcional, ok? Então, é necessário que você seja aqui um funcionário público, como você está vendo aí na tela. Então, a corrupção passiva, ela está no artigo 317, dentro do capítulo dos crimes contra a administração pública praticado por funcionários públicos, ok? Então, é o funcionário que vai praticar isso. Já o crime de corrupção ativa está no capítulo dos crimes praticados por particular, né? Então, praticados por particular contra a administração pública. Ok, vamos aqui ver rapidamente um mapa antes da gente entrar em cada um desses crimes, que é o seguinte. Como você percebe, então, nós temos como gênero, aqui o crime de corrupção, que vai se dividir em passiva, como nós vimos, está no artigo 317, e a ativa, que está no artigo 333. Quem pratica a corrupção passiva? O funcionário. Quem pratica a corrupção ativa? O particular. Quais são os verbos que você precisa lembrar? Lembra, tem um bizu aí que é a senhora passiva. Então, o funcionário ele vai solicitar, receber ou aceitar. Já o particular, ele vai oferecer ou prometer. E aí eu quero que você preste bastante atenção que o objeto, para você não esquecer, é vantagem indevida. E aí você está se perguntando, Volney, o que é vantagem indevida? Vantagem indevida é dinheiro? É somente dinheiro? Não, tá? Tome muito cuidado que o código,
E aí a doutrina ela vai levar ao entendimento de que a vantagem indevida aqui é uma vantagem aberta, ou seja, nós não estamos tratando especificadamente de dinheiro. Pode ser uma vantagem patrimonial, porém, né, não necessariamente tem que ser exclusivamente pecuniária. Pode ser uma vantagem, por exemplo, sexual, ou uma vantagem política, uma vantagem até mesmo religiosa, como já apareceu em algumas provas, alguns casos que depois eu vou tratando aqui para você. Então não esqueça disso. Outra coisa que você precisa levar é que esses dois crimes, eles são autônomos. O que significa isso, professor? Significa que não depende um do outro. Não é necessário que, para que ocorra a corrupção passiva, tenha corrupção ativa. Eles são independentes. Então, eu posso ter corrupção ativa sem corrupção passiva e vice-versa, ok? Outro detalhe também que você tem que levar para sua prova, que nós estamos falando aqui de crimes, quanto ao resultado, eles são classificados como crime formal ou de consumação antecipada. O que significa isso? Que basta que o agente pratique a conduta, o verbo que está ali no tipo penal, para que o crime se consuma. Não é necessário que o resultado naturalístico, embora ele tenha, né, previsão no tipo penal, ele ocorra. Então, nós estamos lidando aqui com crimes classificados como formal ou de consumação antecipada. Então, por exemplo, se o funcionário público ele solicitou a vantagem indevida, não é necessário que o particular entregue para ele ali para consumar. Não, basta ele ter solicitado. Então, imagine a seguinte situação. Um policial, ele, como é cobrado em prova, né, ele vai lá e solicita do particular R$ 100, por exemplo, o famoso cafezinho, solicitou o cafezinho, o crime já se consumou. Tá? Então não é necessário que ocorra o resultado, que é o quê? O particular pegar o dinheiro e passar para ele. É a mesma coisa quando é a corrupção ativa. Então imagine que agora você parou na blitz e você sabe que você está todo errado, documento atrasado, o carro todo irregular, e você, para se ver longe de uma multa, você então oferece para o policial, né? Ô policial, olha aqui, você não, né? E aí, você não está precisando de tomar um café aí não, com a sua família, comer uma pizza. Olha só, eu tenho um peixe aqui, uma onça aqui na minha carteira. Ou seja, o policial ele não precisa pegar o dinheiro para poder efetuar a prisão em flagrante. Não, no momento em que você ofereceu, ele já pode, então, já estamos diante aqui de um crime consumado e, por sua vez, um flagrante delito, e assim você tem a imediata prisão, porque você está praticando ali o crime de corrupção ativa. Show? Então não esqueça esses detalhes aqui em ambos os crimes. Se você está gostando aí do vídeo, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, isso é muito importante, tá? Me acompanhasse também nas redes sociais, lá no Instagram, tem o Instagram voltado para concursos públicos com dicas diárias e questões ali para a gente ir praticando, beleza? Vou ficar muito feliz de ter você aí acompanhando o canal aqui. E vamos lá então, vamos voltar agora na parte aqui dos tipos penais, ok? Vai voltar aqui para você. Então, como você pode ver, a corrupção passiva, ela tem uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, enquanto a corrupção ativa também tem a mesma pena. O que eu quero que você preste atenção? Que parece muito, né? Mas você não pode errar aqui, porque são as particularidades que nós já falamos. Mais que a pena é igual, o objeto é igual. O que você precisa levar para a prova e ficar atento? Quanto aos verbos, né? As condutas. Na corrupção ativa, eu tenho a conduta de oferecer ou prometer. Então, o particular, ele vai lá e vai oferecer. Oferecer, tá entendendo? Então, ele oferece, ele fala, né? Ou então ele faz uma promessa. Em contrapartida, o que o funcionário público aqui, a gente já sabe que o crime já se consumou. Mas, no lado aqui da corrupção passiva, quando é o funcionário, o que o funcionário público pode fazer? Se o particular oferecer, ele pode o quê? Receber, correto? Ele pode, então, receber. Ou então, se ele prometeu, ele pode aceitar a promessa. Nessas duas condutas da corrupção passiva, o particular, o funcionário público, ele está o quê?
recebendo ou aceitando. Então, a ação partiu do particular e o agente público aqui, ele vai aceitar ou receber, tá? Então, aqui, se ocorrendo isso, nós temos os dois crimes acontecendo, porque consumaram, beleza? E aí, olha só que interessante. Já na conduta de solicitação, aí você tem que ficar ligado. Solicitar é uma conduta em que o funcionário público que vai praticar, só que o particular, ele vai lá, por exemplo, e entrega. Neste caso, nós temos crime por parte do particular? Deixa eu perguntar para você novamente. Eu parei você na blitz, imagina que eu sou policial ali, e aí eu solicitei de você R$ 100 para te liberar, não aplicar nenhuma multa. Você então decide me entregar o dinheiro, só entregou o dinheiro. Você praticou crime de corrupção ativa? E aí? Não, a resposta é não. Por quê? Porque entregar não é um verbo, não está ali na conduta. É só oferecer ou prometer. Então, você entregar o dinheiro, você não está praticando o crime. Então, no caso, como a gente falou, somente o policial, somente eu ali que vou responder por crime, no caso, corrupção passiva, tá? Agora, se você promete para mim ou oferece um dinheiro e eu pego, aí nós dois respondemos por crime. Agora, uma seguinte situação que já apareceu em prova. E o fato de você, particular, você agora vai negociar a vantagem indevida. Então, imagine a seguinte situação, eu te parei na blitz e aí eu peço a você R$ 100 para te liberar e não aplicar nenhuma multa. Você, então, começa uma negociação. Você fala assim, ah não, R$ 100 está puxado, eu não tenho isso. Eu trabalhei o dia inteiro aqui e eu ganhei só R$ 70, pode ser? Aí eu vou lá e falo, não, tá bom, beleza, é só isso mesmo, então tá, eu quero. Neste caso, sem dúvidas, eu vou responder pela corrupção passiva, correto? Porque eu solicitei. Mas e você agora negociou? E aí? E aí? Cuidado, porque você se pensasse, ah, mas assim como entregar, negociar não está aqui, não está na conduta. Presta atenção, está sim, porque você está oferecendo uma proposta, ou seja, você se corrompeu também. Essa é a ideia do tipo penal, porque eu me corrompi já em pedir você o dinheiro, em solicitar, e você se corrompeu também no momento em que você faz essa contraproposta, essa proposta aí de ser um valor menor do que já é, tá vendo? Então, fica ligado nesses detalhes. Aí, para a gente partir para a corrupção passiva, que é aí um dos crimes que mais cobram em provas, né, e que mais acontece aí no Brasil, fica ligado que o parágrafo único aqui, olha, traz um aumento de pena de 1/3, então é uma majorante, vai aplicar esse aumento de pena se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Esse aumento ele se aplica tanto para a corrupção ativa como para passiva. Tá vendo aqui, ó? Aqui no caso é o parágrafo primeiro, olha só, aumenta a pena em 1/3. Então esse aumento de pena ele vai aplicar em ambos os casos se ocorreu essa situação. Então, por exemplo, eu tinha que prender o seu carro, apreender ali e tudo, né? E te aplicar a multa, eu não fiz isso por causa da vantagem. Ou seja, a gente se corrompeu e por causa disso eu não fiz o que eu tinha que fazer, ou deixei de fazer, ou fiz algo infringindo dever funcional, eu terei, além da pena da corrupção passiva e você corrupção ativa, nós teremos aqui o aumento de pena de 1/3, tá? E aí, na corrupção passiva, para a gente já ir finalizando, nós temos aqui a seguinte situação, presta atenção, lembra que eu falei com você que é um crime funcional? Fica ligado que nós estamos aqui falando de um crime aonde olha a razão do funcionário. Então, é em razão do funcionário. E aí, você pode praticar este crime mesmo fora da função ou antes de assumi-la. Então, fora da função, mas desde que seja em razão dela. Eu estou lá na praia e você está lá comigo. Ou seja, eu sou aqui de Minas, né? Talvez você está assistindo aí, você é de uma região que tem praia. Eu sou de Minas, Minas não tem praia. Aí, normalmente, os mineiros vão para onde? Guarapari, Espírito Santo, né? A praia dos mineiros. Imagina que eu tô lá.
E aí você também, nós nos encontramos e em razão da minha função, vamos imaginar que eu sou um delegado, por exemplo, e aí eu sei de um BO seu lá, tá com inquérito, e aí eu para, né, ganhar um dinheirinho para pagar ali as minhas férias, né, para ajudar ali na praia, eu solicito de você uma certa quantia, um valor, para poder te ajudar em alguma coisa lá. Tá entendendo? É em razão da função. Eu vou responder, mesmo que eu esteja fora da minha função. Eu não estou lá trabalhando como delegado, eu estou na praia. Tá entendendo? A mesma coisa se eu fazer isso antes de assumir. É isso mesmo. A gente sabe que você toma a posse e depois você então nomeado. Você então vai assumir o cargo em algum lugar. Então imagina que eu, por exemplo, eu passei, vamos imaginar, sou delegado, já tomei posse, só que por algumas questões burocráticas, alguma situação, eu ainda não comecei a trabalhar. Eu não tô ali no efetivo mesmo, tô esperando, tá? E aí, eu já sabendo disso, ó, eu vou atuar na delegacia tal. E eu sei que lá tá tendo alguma situação que você tem. E aí, eu sabendo disso, eu falo assim, olha, eu vou trabalhar lá naquela delegacia, tá? E aí, o que que acontece? Eu sei que você tá com isso aqui, e me paga então aí R$ 10.000 que eu vou resolver aquela situação lá, eu vou resolver isso. Mesmo eu, antes de assumir a função, eu posso praticar a corrupção passiva. Olha aí que interessante. É lógico que não dá para responder se, por exemplo, eu acabei de passar na prova, né? Ó, eu passei na prova objetiva aqui, ó, já sou delegado. Não, aí não. Aí tá errado, beleza? Então cuidado com isso aí. E aí, preste muita atenção que a corrupção passiva, ela tem aqui no parágrafo 2º a sua modalidade privilegiada. A doutrina que classifica, tá? Assim, essa privilegiadora. Na prova pode cobrar para você só corrupção passiva, que não está errado, mas pode cobrar também, tá? A situação de corrupção passiva privilegiada, que é quando aqui no parágrafo 2º não tem vantagem, não há vantagem, né? Deixa eu colocar que fica mais menor palavra. Não há vantagem aqui envolvida, tá? Ou seja, aqui você vai praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício com infração de dever funcional, tá? Cedendo, olha aí como tá negrito para você, a pedido ou influência de outra. Então é aquele famoso caso, né? Ah, você sabe de quem eu sou filho aqui? Deixa eu ligar aqui pro meu pai, meu tio é um deputado, meu pai é coronel, é capitão, é aquela coisa. E aí acontece muito, né? Do fulano liga, que ele usa da influência dele, ele liga lá e fala, ó, rapaz, libera o cara aí, né? Deixa ele sair aí, o cara, né, tá ali na blitz bêbado, ele tem que sofrer as sanções, só que aí o que acontece? Um telefonema, libera o fulano aí. Ou seja, aqui não tem vantagem. O agente se corrompe, correto? Porém, ele se corrompe não porque ele recebeu uma vantagem, mas porque ele está cedendo a pedido ou influência de um terceiro, de outrem. Tanto aqui que a pena, olha só, é detenção, a pena privativa de liberdade é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então pode ser substituída por multa aqui, tá vendo? Então assim, essa é a corrupção passiva privilegiada ou pode vir também na sua prova só corrupção passiva. É lógico que não virá as duas, né? As duas espécies aí. Você pode ficar despreocupado quanto a isso. Show de bola? Então deu para diferenciar, vamos só recapitular aqui. Nós vimos hoje que a corrupção, ela se divide, né, em passiva e ativa. A passiva é praticada pelo funcionário, enquanto a ativa é praticada pelo particular. O funcionário ele vai solicitar, receber ou aceitar, enquanto o particular oferece ou promete. O objeto é vantagem indevida. Nós estamos falando de crimes que são independentes entre si e são crimes formal, né, ou de consumação antecipada. Não é necessário que o resultado aconteça. Beleza? Então, não é necessário que o resultado naturalístico aconteça. Como nós vimos, o suborno, ele é nada mais que o objeto, que é o que? A vantagem indevida, que não é só dinheiro, pode ser de outra natureza
também, beleza? Então, não esqueça disso aí. Aí nós falamos que a negociação, o particular que negocia, entra na modalidade de oferecer, correto? Nós temos o aumento de pena de 1/3, se em razão daquela vantagem o funcionário público deixa de fazer aquilo que ele tinha que fazer ou faz infringindo o dever funcional, aumenta a pena em 1/3 de ambos. E na corrupção passiva, o agente ele pode praticar fora da função ou ainda antes de assumi-la, desde que seja em razão dela. Olha aí que legal. E por último, nós vimos sobre a corrupção privilegiada, corrupção passiva privilegiada, aonde a pena privativa de liberdade, a PPL, é de detenção de 3 meses a 1 ano e lá não há vantagem indevida envolvida. Há simplesmente o funcionário ele cedendo a pedido ali de terceiro, de outrem, beleza? Então, eu acredito que nós passamos aqui nos pontos mais importantes e se você gostou, por favor aí, já fortalece com um gostei e não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo aí com algum colega, com alguém que está estudando também, beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.